Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Olá, meu irmão, minha irmã. Uma excelente sexta-feira para você que está acompanhando o nosso trabalho, nossas homilias diárias pela plataforma do Facebook e também do YouTube da Paróquia São Brás de Birigui. Nesta sexta-feira, ainda vivendo o período pascal, nós temos a leitura de João 21, do 1 até o 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídido, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. E partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram-na, e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando as redes dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. E disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhes: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou pão, nos deu e, do mesmo modo, o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse período da Páscoa e essa parte é muito gostosa da nossa igreja, é muito rica, porque quando nós temos o domingo de Páscoa, a Páscoa ainda continua nas reflexões, nos evangelhos e aos domingos até chegarmos Pentecostes, aonde nós conseguimos contemplar Jesus já ressuscitado, depois da crucificação, preparando aqueles discípulos, preparando aqueles que iriam conduzir a sua obra até os tempos de hoje. Então, em várias passagens nós temos, principalmente agora em João, essa conclusão, essa finalidade, essas aparições, como a gente vê, por exemplo, nesta da Galileia. Eles sabiam no fundo do fundo que era Jesus, era o momento do milagre, mais um de Jesus demonstrando. Eles não haviam pegado absolutamente nada e, ao pedido de Jesus, eles acabam pegando uma rede cheia de peixes e que não se rompe. E é justamente esse momento, mais uma vez nas águas, mais uma vez representando os peixes, os milagres que vinham acontecendo antes da crucificação e depois dela, aonde Jesus se mostra o verdadeiro rei, o verdadeiro mestre. É nessa profissão de amor que ele vai nos entregando cada vez mais ao caminho do Pai, dentro de cada demonstração que ele vai passando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, nessas manifestações e principalmente em suas ações, nas suas palavras, nos seus atos e nos seus gestos. Quando nós contemplamos a tristeza da cruz, temos a esperança da ressurreição no terceiro dia.
e cremos fielmente que isso aconteceu. E no momento tão difícil em que nós estamos passando da pandemia do novo coronavírus, onde milhares de pessoas estão morrendo, ceifadas pela doença, sofrendo nas UTIs dos hospitais de todo o Brasil, porque não da nossa região, nós precisamos entregar a nossa vida ao Pai, pela misericórdia dele, pela intercessão dele para os políticos, para os médicos, para aqueles que podem realmente fazer a diferença para que o milagre aconteça, como nesta passagem e em tantas outras, porque Cristo vive e reina para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você, meu irmão e minha irmã, possa ter uma excelente sexta-feira de trabalho, de conquistas, de bênçãos, um final de semana iluminado, que você acompanhe as missas e celebrações pelas redes sociais, tanto da nossa paróquia ou da igreja em que seu pároco estará fazendo as lives. Não se afaste de Deus, não se afaste do caminho do Senhor, faça o seu terço em casa, faça sua oração com a sua família, acompanhe as missas, as homilias, tudo aquilo que as igrejas e paróquias estão se propondo a fazer para esse momento tão difícil. Continuamos e estaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.